agradeço desde já no nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Eu me lembro como se fosse hoje, o momento que eu estava retornando para a casa do Pai, para a igreja, para a presença de Deus, e como que eu ficava maravilhado com o que eu encontrei na igreja. Foi um tempo difícil que eu fiquei afastado, fui criado na igreja, mas um tempo da minha vida eu fiquei afastado do Senhor, me afastei do Senhor, e fiquei no mundo, e por ficar no mundo foi muito ruim. Passamos por diversas tribulações, adversidade, o inimigo ele bate muito pesado, a intenção dele é levar nossa alma para o inferno, mas glorifico a Deus pelas orações dos meus pais, pelo incentivo, a coragem, a garra deles em buscar para que eu pudesse retornar para a presença de Deus. E quando eu chego na igreja eu fiquei maravilhado, porque havia lá um coral cantando uma canção tão ungida, eles estavam tão ungidos e aquilo tocou no meu coração. E eu fiquei tão encantado com aquilo, muito encantado com aquilo. E logo após o término do culto, os jovens vieram, me abraçaram, me parabenizaram, me disseram como que estavam se sentindo satisfeitos por eu estar de volta àquele recinto onde era destinado a adorar a Deus. E eu fiquei muito encantado com aquilo. E aí eu voltei na semana seguinte, e voltei, e ali eu estabeleci a minha vida espiritual. E a cada dia eu ficava muito deslumbrado com tudo aquilo, com as canções, eu ficava deslumbrado com o estilo de música, um estilo às vezes que eu estava acostumado a ouvir lá fora, porque às vezes nós, infelizmente, algumas igrejas elas acabam crucificando porque o jovem gosta de ouvir um rock and roll, gospel, um funk gospel, e as pessoas estavam lá fora. E quando eu chego na igreja, eu começo a perceber que aquele estilo de música que eu gostava lá no mundo, que era contrário à palavra de Deus, mas eles tinham o mesmo ritmo, mas só que adorando a Deus na igreja, aquilo me encantou. E eu comecei a ficar deslumbrado com tudo aquilo, deslumbrado com as pessoas, o carinho das pessoas. Eu olhava as pessoas e achava que as pessoas da igreja, tinham estado afastado há muito tempo, que eram pessoas que só queriam me julgar, não queriam nem saber daquilo que eu estava passando, que eu passei. Mas pelo contrário, eles me receberam calorosamente, me abençoaram, profetizaram sobre a minha vida, oraram. E foi assim um ambiente muito gostoso que eu recebi, caloroso, aquela recepção. E foi passando os dias, foram passando os anos, passando os tempos, e eu comecei a me acostumar com tudo aquilo. O encantamento ainda não havia passado. Mesmo estando ali na igreja, mesmo estando com aquelas pessoas, acompanhando elas de fato para onde elas iam, os seus projetos que elas tinham, eu estava muito encantada. À primeira vista, eu havia sentido um poder muito grande de Deus na minha vida. Senti que Deus estava naquele lugar, que a presença do Senhor era muito intensa naquele lugar e que Deus estava falando comigo. Mas com o passar do tempo, com o passar dos meses, dos anos, eu comecei a valorizar mais aquele grupo de pessoas que estavam ao meu lado. As coisas, as considerações, as festas da igreja, os eventos que a igreja tinha. E eu ficava naquele compromisso de cumprir bem o meu propósito, cumprir bem o meu trabalho em ajudar as festividades da igreja, os trabalhos da igreja, as missões que a igreja tinha. E aquela era o meu foco, aquele era a minha entrega para que eu pudesse fazer. E eu mal não estava conseguindo perceber que a minha dedicação ela estava sendo total aos trabalhos da igreja, às pessoas que estavam ao meu lado, mas que aquilo estava me afastando de Deus. O meu relacionamento com Deus ele estava apagando, porque eu queria estar com os amigos, queria estar com os irmãos da igreja, eu queria estar frequente na igreja, mas eu não estava dando um tempo de qualidade para Deus, para buscar a presença de Deus, para me tratar, para que o Senhor pudesse tratar comigo, para que Ele pudesse mudar a minha história, mudar o meu caráter, forjar o meu caráter. E quando eu pensei que não, eu estava numa situação muito delicada, complicada, que me fez eu tomar atitudes equivocadas, que foi muito ruim para mim, para as pessoas que estavam ao meu lado. E foi aí que quando eu percebi que era de fato a hora de eu voltar para Deus, mesmo estando na igreja. Eu percebi que
eu estar na igreja não era suficiente para que eu pudesse estar na presença de Deus. Porque quando você está na presença de Deus, a tua vida começa a mudar. A Bíblia fala que o caminho do justo ele é como a luz da aurora, que ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Hoje o seu dia ele tem que ser, o seu dia, a sua vida, ela tem que ser melhor do que ontem. E amanhã vai ter que ser melhor do que hoje. No momento em que você perceber que a sua vida ela para de mudar, ela para de avançar, a tua vida já não está, você já não está melhorando, as pessoas já não estão olhando para você admirando, falando assim, como que você mudou? Você era assim antes, agora você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa mais motivada, você é uma pessoa de Deus, as suas palavras são palavras de Deus. Mas as pessoas olham para você e falam assim, nem imaginava que você era crente, que você era de Deus, o seu linguajar é o mesmo que o nosso, como que você pode dizer que você é crente? Aí é o momento de acender o sinal amarelo na sua vida, porque tem alguma coisa que não está alinhado com os céus e tudo aquilo que Deus preparou para você. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas de Deus. As pessoas, quando elas olham para nós, elas precisam encontrar a Cristo. E elas veem que, de fato, elas podem contar conosco, porque nós somos lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Estamos em cima da presença dele, estamos íntimos com a sua presença. E a nossa vida, ela começa a mudar e transformar o tempo todo. Quando isso para de acontecer, começam a acontecer problemas, dificuldades, situações, ciladas, e acaba nós dando maus testemunhos, não porque nós queríamos, mas que estamos aprisionados, porque nós não atentamos para a presença de Deus, achamos que amigos, colegas, que a igreja, que o ambiente, tudo isso é de fato o final, mas o final é estarmos na presença de Deus, porque se não existir templo, se não existir igreja, se não existir os irmãos, a tua vida ela está glorificando e louvando ao Senhor aonde você quer que você esteja. De fato, muitas pessoas, elas são crentes dentro da igreja, quando elas estão dentro da igreja, quando elas estão com a sua Bíblia na mão, dão glória a Deus, aleluia, cantam hinos de louvores, mas quando chegam lá fora, dão um mau testemunho danado, a sua vida é totalmente contrária da vida que vive aqui dentro, porque não percebeu o momento em que começou a se afastar de Deus. Quando nós olhamos para essa história de Lucas capítulo 2, a partir do versículo 45, e eu quero abrir um parênteses para dizer que isso acontece nas melhores famílias, nas melhores casas. Aconteceu com Maria e José, ali os pais ali de Jesus, e aconteceu comigo, acontece com você, acontece com qualquer um, todos nós somos sujeitos a isso. Jesus, com seus 12 anos, era uma prática, um hábito até nos dias de hoje, que as pessoas elas saem de todos os lugares na Páscoa para ir a Jerusalém para adorar o Senhor no templo. Hoje tem lá, o templo foi derrubado, tem só o Muro das Lamentações. Mesmo assim, ainda os judeus que são mais ortodoxos, eles saem de todos os lugares que eles estiverem para ir a Jerusalém para adorar ao Senhor. Então eles vão lá para adorar a Deus, para ficar aqueles dias de Páscoa, aqueles dias de festas. E naquele tempo, as pessoas saíram das suas casas, e Jesus, com seus pais, Maria e José, sai de Nazaré com direção a Jerusalém para adorar a Deus. E de fato eles estavam ali naquele lugar, adorando a Deus, encantado com o templo, encantado com as festas, estavam se distraindo com todo aquele entretenimento, com seus irmãos, com coisas legais, conversas bacanas que temos uns com os outros. Todos estavam ali naquele ambiente. Esse ambiente ele é muito gostoso, é um ambiente muito prazeroso, mas que nós precisamos tomar cuidado para que esse ambiente ele não esteja acima da nossa busca incessante da presença de Deus, prioritária, que é a presença de Deus. Nós não podemos vir para a igreja apenas para estar com os irmãos. Nós não podemos vir para a igreja apenas para pregar, ou apenas para cantar, ou apenas para servir, apenas para dar aula, para fazer coreografia. Esse não pode ser o nosso sentimento. É um sentimento que ele tem que ser secundário, porque o nosso sentimento primordial, ele tem que ser para adorar a Deus, buscar a sua presença, conhecê-lo cada vez mais e transformar as nossas vidas para que possamos ser pessoas cada vez melhores, para testemunharmos, fecharmos as portas do inferno, levarmos pessoas para a vida eterna.
Esse deveria ser o sentimento também daquelas pessoas naquela época. Mas eles ficam tão encantados, deslumbrados, porque realmente, quando nós olhamos, vemos que aquilo é tudo muito magnífico, e era magnífico. Diz a Bíblia que o templo que Salomão construiu, que era uma coisa belíssima, magnífica, ele foi destruído, e depois Herodes veio e constrói com muito mais riqueza, muito mais beleza, uma coisa esplendorosa da sua época. E eles estavam ali, José, Maria, seus parentes, seus amigos, aqueles que de fato amavam a Deus e queriam estar na sua presença. Porém, eles começam a ficar distraídos com as situações, começam a ficar distraídos com as coisas que estavam ao seu redor, com os seus amigos, seus colegas, distraídos com o templo, com a beleza, as histórias que eram contadas. E eles estão ali, e ali acabam a festa, e eles partem em retirada para as suas casas. Maria e José vai todo feliz, todo alegre, caminhando, contando as maravilhas que havia acontecido, as conversas que eles conversaram, botaram em dia as conversas que eram parentes e amigos que eles já não viam há tanto tempo, e era porque era uma vez no ano que eles subiam para Jerusalém para adorar, botando os seus papos em dias, conversando e totalmente distraídos. E eles não perceberam, mas quando eles chegam praticamente a uma caminhada de um dia, eles olham e falam assim: mas cadê Jesus? Cadê o menino Jesus? E eles percebem que não está com eles. Falam, mas talvez o papo está bom, a conversa está legal aqui, talvez ele está se virando, ele está dando o jeito dele. Talvez ele está com um dos nossos amigos, um dos nossos parentes, porque é um menino tão querido, inteligente, sábio, as pessoas devem estar ali acalentando ele. E eles continuam a conversa, mas eles percebem, falam assim: mas vamos parar, vamos perguntar, vamos saber se ele está com alguém. E eles percebem que Jesus não estava com eles. Quando eles percebem que Jesus não estava com eles, eles já tinham andado um dia inteiro, gente. Você imagina você andar um dia inteiro, você cansado, você desgastado, e quando você olha e pensa, você vê que aquela criança que estava sobre a tua tutela, você imagina só, você sai e deixa a sua criança, você deixar a criança de lado, 12 anos de idade, num lugar onde que pode acontecer qualquer coisa. Uma criança de 12 anos, ela tem dificuldades para poder lidar. Imagina naquela época, como que poderia ser. Você imagina agora o que passa na cabeça desses pais. Meu Deus, nós distraímos e deixamos Jesus, e eles retornam para Jerusalém para procurar Jesus. E aonde que eles vão para procurar Jesus? Eles começam a procurar Jesus, talvez nos conhecidos, nos amigos, nos bares, nos lugares aonde que Jesus poderia estar, talvez passando fome, necessidade. Eles começam a rodar e procurar Jesus, aonde que Jesus poderia estar, porque eles não sabiam onde que ele estava. E eles rodam 2 dias, no terceiro dia, o último lugar que eles resolvem ir é para o templo. E quando eles chegam lá no templo, ali Jesus estava. E o interessante é que eles pegam e falam para Jesus: Jesus, por que tu fez isso com a gente? Querendo transferir a culpa para a criança. Uma criança de 12 anos, ela hoje, por conta da tecnologia, as crianças estão um pouco mais espertas. Mas naquele tempo, uma criança, deixar a criança de 12 anos jogar, depois você falar assim: o que você fez quando você deveria estar com a gente? José e Maria, elas poderiam ter assumido a responsabilidade: meu filho, me perdoe por eu ter deixado você, ter distraído e ter deixado você sozinho. E depois de 3 dias eu tenho encontrado. Mas a nossa vida, ela também é assim. Às vezes nós nos distraímos por acharmos que o importante é estar no templo de Deus. O importante é estar em ambiente como esse. Sim, ele é muito importante. Mas mais importante do que estarmos num ambiente como esse, estarmos reunidos uns com os outros, é estarmos fazendo a adoração verdadeira, única do nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. A Bíblia diz que aonde está 2 ou mais pessoas reunidas, Ele se faz presente. E quando estamos reunidos falando do nome dEle, buscando a sua face,
Ele se faz presente. Mas quando estamos distraídos nas nossas conversas, nos nossos objetivos, Ele não se faz presente. Ele faz presente quando estamos reunidos no seu nome, porque estamos adorando ao seu nome. E esses pais, eles tiveram essa distração e deixaram o seu filho para trás. E temos agido da mesma forma. Nós temos vindo para a igreja, estamos aqui, mas estamos pensando na comida, estamos pensando no amigo, estamos pensando no colega, estamos pensando no que iremos fazer após o término do culto, mas temos distraído e não prestado atenção na presença, na palavra que Deus tem falado conosco, e temos perdido a oportunidade de termos a transformação da nossa vida, mudar a nossa vida de fato. Diz ali o texto que aqueles mestres da lei, eles estavam ali ouvindo Jesus falar. Eles estavam atentos, pessoas já haviam ido embora, mas eles estavam ali ouvindo o que Jesus estava falando, recebendo a palavra de Deus. E aqui eu aprendo uma coisa, que quando você quer ouvir a palavra de Deus, você quer aprender aquilo que Deus tem para falar da tua vida, Ele sempre vai estar contigo, Ele sempre vai estar com você. Às vezes nós queremos andar e procurar, mas aonde que Jesus está? Eu vou para uma igreja, eu vou para outra, eu vou para um lado, eu vou para o outro, eu vou fazer isso, eu vou fazer jejum, eu vou fazer oração. Aonde que Jesus está? Jesus, Ele está onde que você tem a necessidade de conhecimento e aprendizado da parte dEle. O lugar onde que Ele está é onde que Ele quer revelar. E a Bíblia fala em Jeremias capítulo 11, versículo 29, que Ele deixará ser achado quando nós buscarmos Ele de todo o nosso coração, quando nós buscarmos a Ele de todo o nosso entendimento, quando nós estivermos focados com todo o nosso entendimento, toda a nossa força, toda a nossa alma, nós estivermos focados, concentrados em achá-lo, em encontrá-lo, a Bíblia diz que Ele deixará ser encontrado. Mas se nós viermos apenas superficialmente, se nós não tivermos focados na presença do Senhor, em Deus falar conosco, nós perderemos a oportunidade de recebermos a Ele. Aqueles pais, eles foram procurar Jesus nos amigos, nos colegas, foram andando para um lado e para o outro. Em último lugar, é que eles pegaram e foram para o templo para poder achar Jesus, para procurar Jesus. E Jesus, Ele sempre vai estar aonde aqueles que lhe buscam de todo o coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, com toda a sua força, Ele vai estar naquele lugar. Se você renunciar todos os seus caprichos, todas as suas vontades carnais, Jesus, de fato, Ele diz que aquele que busca encontrar a sua vida, ele vai perder ela. Mas aquele que buscar a sua presença, buscar a Jesus em primeiro lugar, esse encontrou a vida verdadeira. O reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, ele não é bens, ele não é material. O reino de Deus, ele é paz, ele é alegria, ele é justiça no Espírito Santo de Deus. Quando nós focarmos em buscarmos o Espírito Santo, quando nós pararmos e olharmos assim, eu preciso mudar, eu preciso avançar, eu preciso melhorar, porque o caminho do justo, ele é como a luz da aurora, ele brilha mais e mais até ser dia perfeito. Eu tenho que ser melhor do que ontem. Por quê? Porque eu estou na presença de Deus. Se eu não estou sendo melhor do que ontem, é porque eu ainda não estou na presença, eu estou no ambiente, mas eu quero estar na presença de Deus, porque você vai ser melhor, você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser um pai melhor, uma mãe melhor, um líder melhor, uma pessoa, um amigo melhor, um colega de trabalho melhor. Esse é o objetivo de Deus. Somos cartas vivas do Senhor, e as pessoas precisam olhar para nós e ver isso. Se talvez você não é, porque você ainda não conseguiu ter esse encontro e se assentar com Ele. E momentos que precisamos ter responsabilidade, autorresponsabilidade com a gente mesmo, entender que foi a gente que errou, a gente que distraiu. O problema é que a gente vai andando, a gente vai vivendo, a gente vai na igreja e não reconhecemos que não estamos avançando, não estamos mudando, não estamos com Jesus ao nosso lado, porque nós nos distraímos com coisas. E somos assim. E é preciso você se reconhecer. Falar assim, eu estou distraído, eu estou pensando em outras coisas, Jesus. Ajude-me. Passa o teu sangue na minha mente, passa o teu sangue no meu entendimento, para que eu possa estar focado no Senhor. Porque o único que pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história,
É Jesus. Basta uma palavra, é a palavra revelada. Se você tiver um entendimento da palavra de Deus, a tua vida ela vai mudar. E para isso Jesus ele nos deu o seu Espírito. Deus ele nos deu o seu Espírito para nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, nas nossas incapacidades de produzirmos os resultados que o Senhor ele sempre desejou que produzíssemos, que pudéssemos ser mais do que vitoriosos em todos os lugares que colocamos as plantas dos nossos pés, em todo o trabalho que nós propomos a fazer. Você está na igreja, você está cantando, você está pregando, às vezes não quer dizer que você está em íntima comunhão com Deus, mas são as tuas atitudes. É aquilo que você faz quando você está lá fora, quando ninguém está te vendo, ou melhor, quando os seus irmãos em Cristo Jesus não estão te vendo, mas você se comporta como um cristão, como um homem, uma mulher de Deus, diferenciada, que ama a Deus, que ama a Jesus e que quer melhorar a cada vez mais. Você não é apenas um cristão por estar aqui, por você estar com a gente, porque você está com seus irmãos, cantando, louvando, adorando ao Senhor, mas você é o que você é, porque Ele está no teu coração, porque Ele convive com você dia e noite, porque Ele está 24 horas com você, ou melhor, você está com Ele, porque Jesus sempre vai estar no mesmo lugar. Veja que Ele estava no lugar, eu estou aqui falando das coisas do meu Pai. Aonde que você estava? Eu estava onde que eu sempre deveria estar, cuidando das coisas do meu Pai, buscando. O Senhor está no mesmo lugar. É nossa, é o que Jeremias ele fala: quando vocês me buscarem, não é quando eu buscar vocês, porque Ele já buscou, Ele já fez a parte dele. Ele deu a vida dele para que eu e você pudéssemos receber a salvação. Agora é com a gente, é comigo, é com você. Somos nós que temos que buscar Ele de todo o coração, de todo o nosso entendimento, buscar Ele com toda a nossa força. Agora é a nossa vez. Se distrairmos no caminho, na caminhada, nós iremos perdê-lo. E esse mundo, ele sempre vai querer colocar coisas que são sedutoras para que você saia. De fato, as meninas estão ensaiando uma peça aí, já passamos muito tempo atrás e vamos passar aqui novamente essa peça, onde que Satanás ele está sempre tentando seduzir as pessoas. As meninas estão ali representando, elas estão dançando, representando a presença de Deus. E o inimigo fica de longe, que a Bíblia fala que ele fica rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. De longe, buscando quem dá brecha, para que ele possa falar assim: vem para cá. Porque a Bíblia fala em Judas que o diabo ele está preso na escuridão. Ele sempre vai te chamar para a escuridão. Ele sempre vai te chamar para um lugar aonde que ninguém pode saber, aonde que você tenha segredos, aonde que você tenha imaginações que ninguém possa saber, aonde que você tenha fantasias que ninguém pode saber. É ali que ele está agindo. Por quê? Porque nós somos transparentes, que estamos em Cristo Jesus, somos pessoas que somos transparentes. Nós não precisamos ter medo daquilo que a nossa vida é, porque o que nós somos na frente um dos outros, nós somos por trás. Deveríamos ser assim, deveríamos ser transparentes. Não temos medo do que vamos falar, do que vamos fazer, da onde nós estaremos, porque somos cristãos, somos homens e mulheres lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que amamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Satanás ele fica chamando você para a escuridão. Venha para a escuridão, para no momento em que você sair do lugar aonde que você é luz, que você está livre, e você entra no lugar aonde que ele está, que é a escuridão, você se torne tão preso quanto ele, que você se torne escravizado quanto ele. E a Bíblia fala que aquele que é vencido pelo pecado, ele vai se tornar escravo do pecado. Jesus sempre continua no mesmo lugar. Ele está onde que é santo, onde que é limpo, onde que é puro, onde que está em relacionamento íntimo, constante, permanente com o Pai. Satanás ele está num lugar onde que é mentira, onde que é engano, onde que é horror, onde que é ódio, onde que é esconderijo, onde que nada as pessoas não podem saber, que você tem que fazer, pode fazer o que é errado. Ele sempre vai estar nesse lugar e chamando você
Saia da presença de Deus. Saia da presença de Deus. Venha para esse lugar, porque é um lugar prazeroso, é um lugar gostoso, mas é um lugar aonde que vai levar condenação para você. É um lugar onde que vai levar destruição para você. E Jesus de fato denunciou que Satanás ele veio para matar, para roubar e para destruir, para matar os teus sonhos, para roubar a tua paz, para destruir a tua família. Tome cuidado para o lugar que você passa. Tome cuidado como que você tem se sentido. Você tem se sentido bem com Deus? Você se sente que você está sentindo a presença de Deus no teu carro, na tua casa, no teu quarto, aonde que você está, no teu trabalho? Você sente a presença de Deus ou você não sente mais a presença de Deus? Pode ser que você esteja distraído, você distraiu e você está longe. Maria e José, eles nem perceberam, eles estavam longe, andaram um dia, após um dia, quando eles estavam longe de Jesus, quando eles estavam distante de Jesus, é que eles foram perceber que Jesus não estava ali. Eles haviam se distanciado de Jesus. Mas glória a Deus, que eles voltaram para procurar Jesus. Estavam tão distraídos que foram procurar em vários lugares, quebraram a cabeça, mas conseguiram achar Jesus. E eu oro a Deus, para que se você está afastado, às vezes está com a gente, está sentado no banco, tem vindo constantemente para os cultos, participado das células, mas você não sente a presença de Deus, não arde no teu coração, porque aqueles homens que estavam no caminho de Emaús com Jesus, embora Jesus estava ali do lado deles, depois Jesus se mostra para eles, mas não ardia o teu coração, não ardia o nosso coração, porque Jesus estava ali, que era Ele, era o Filho de Deus, que estava ao nosso lado. Eles estavam com o coração queimando, porque Jesus estava do lado. Quando Jesus está do teu lado, quando Jesus está na tua vida, está presente nos teus negócios, nos teus sonhos, nos teus projetos, o teu coração ele queima, é tudo diferente. Você sente um ambiente agradável, um ambiente gostoso, ou você estando na presença dos amigos, ou não estando no teu leito, estando no teu quarto, você começa a sentir algo diferente, porque você sabe que aonde você andar, aonde você estiver, seja na estrada, seja no carro, seja a pé, Ele está contigo. Como que você tem sentido a presença de Deus? Se você não tem sentido a presença de Deus, é o momento de você acender o sinal vermelho. Cuidado, não passe o sinal vermelho, para não causar um acidente, para não causar um estrago na tua vida. Se você não está sentindo a presença de Deus, se você não está queimando o teu coração, assim como aqueles homens no caminho de Emaús, é hora de você voltar e procurar aonde você perdeu Jesus. Aonde que você... E aí a Bíblia fala, lembra-te de onde você caiu. Lembre de onde que você deixou de buscar. Ele sempre vai estar aonde que Ele é buscado de todo o coração, de todo entendimento. E quando você se encontrar com Ele, você vai ficar maravilhado. A tua vida vai ser transformada, a tua vida vai ser mudada, e você nunca mais será o mesmo. Assim como Maria, que diz a Bíblia que enquanto haver os céus, a terra, todos irão se lembrar de Maria, todos irão se lembrar de José, porque foram santos homens e mulheres de Deus, usados pelo Senhor para fazer diferença no seu tempo. E Jesus te chama para fazer a diferença no seu tempo, para que você possa viver em memória eterna, para que você possa conduzir pessoas à salvação, para que você possa levar pessoas para viver a vida eterna. Põe-se de pé, eu quero estar orando por você.